Neste quinto dia, a novena nos sugere a reflexão sobre os pastores de Belém. Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Quando os anjos se retiraram de perto deles e voltaram para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos que é isto que aconteceu e que o Senhor nos fez conhecer. Foram às pressas e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Logo que o viram, deram a conhecer o que lhes fora anunciado a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiravam das coisas que lhes diziam os pastores. Maria, porém, conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme o que lhes fora anunciado. Podemos sentar? Uma das coisas mais admiráveis, meus amados irmãos, dessa nossa reflexão no mistério do Natal, para o qual nos preparamos através desta novena, é que o maior anúncio de todos os tempos, o anúncio da notícia mais esperada pela humanidade, notícia esta que nunca mais haverá outra maior do que ela, feito de uma maneira tão esplendorosa, com os coros dos anjos cantando nos céus, este anúncio, esta notícia, tudo isso foi feito a pessoas simples, humildes, pobres, que eram os pastores que estavam ali, nos arredores de Belém, apacentando os seus rebanhos. Foi justamente naquele momento normal da vida deles, num momento tão ordinário, tão comum. Eles estavam acostumados com isso todos os dias, quando de repente são surpreendidos pela aparição do anjo, por aquela luz que os envolve, e depois podem contemplar os coros dos anjos cantando a glória de Deus no céu. E depois que eles ouvem um anúncio, de modo assim muito pronto, muito célere, muito generoso, e as pessoas realmente simples, humildes, geralmente são pessoas assim, disponíveis, prontas, generosas, eles correm logo para o presépio e lá encontram exatamente o sinal dado pelo anjo. Um menininho deitado na manjedoura, envolvido em paninhos humildes, tendo ao lado a sua mãe, Nossa Senhora. E ali eles contam para Nossa Senhora, para São José, o que aconteceu com eles, o que eles viram, o que eles ouviram. E depois que eles podem contemplar aquele menino, sinal de alegria, de salvação para todos, eles simplesmente voltam para a sua vida comum, voltam para os seus rebanhos, voltam para cuidar dos seus afazeres, voltam para a sua pobreza, e nunca mais se ouviu falar sobre eles. E ninguém sabe o nome de nenhum deles. Exatamente assim. A coisa mais maravilhosa que existe na nossa vida é nós sermos filhos de Deus. O maior tesouro que pode habitar o coração do ser humano é a graça de Deus. O maior milagre que Deus realiza em nós é a nossa santificação. E tudo isso acontece de um modo totalmente normal, simples, escondido no mais profundo de nós, inserido na realidade concreta do nosso dia a dia. Por isso, meus amados irmãos, a presença dos pastores, na sua simplicidade, na sua humildade, nos lembram que o grande mistério do Natal, o grande mistério da salvação, o grande mistério da graça, o grande mistério da santidade, ele acontece justamente numa vida simples, numa vida comum. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Gaudete, et exultate, alegrai-vos e exultai, sobre o chamado à santidade no mundo de hoje,
ele lembra disso, não é? Que Deus chama todos nós e Ele chama na nossa vida mais comum e ordinária. Esse ano nós ficamos muito surpresos e realmente se espalhou logo pelo mundo inteiro a admiração pela beatificação daquele adolescente, o Carlo Acutis, um garoto de 15 anos, que faleceu agora há pouco tempo, foi em 2006, e numa vida totalmente normal, como qualquer adolescente, brilhou na mais profunda santidade, uma santidade que transformava, que enchia de Deus as coisas mais comuns e corriqueiras que ele podia fazer e que ele fazia. E ele sabia buscar a Deus naquela simplicidade, como quando todo dia de manhã ele ia participar da missa, comungava todos os dias de manhã, um garoto de 15 anos, e ele depois fazia o seu tempo de adoração ao Santíssimo todos os dias, ou antes ou depois da missa, e saía dali, pegava a bicicleta dele, e ia visitar os doentes, os pobres, ia visitar os porteiros dos condomínios ali em volta do bairro, que na sua maioria eram imigrantes pagãos, e ele ia falar de Jesus para eles. Eram indianos, eram árabes, de outras religiões, de outros lugares. E ele, na sua vida normal, se santificou e demonstrou uma santidade imensa numa simplicidade, poderíamos dizer, totalmente corriqueira. O Papa nos lembra, para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa, religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Ah, não, porque o padre, a freira, né, fica lá na igreja, no convento, e reza a missa, reza as orações, fica separado. Eu que estou no mundo não tenho como ser santo. Papa, não. Para ser santo não é só aqueles que têm uma vocação para se afastar do mundo e dedicar mais tempo à oração, não. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Você, é você mesmo que está aqui agora. Você fiel leigo, leiga, você. Seja santo vivendo com alegria a sua vocação. Se você é consagrado ou consagrada, viva a sua doação. Se está casado, seja santo amando e cuidando de seu marido, da sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Você trabalhador, seja santo cumprindo com honestidade e competência o seu trabalho a serviço dos irmãos. Você é progenitor, é avó, é avô, seja santo ensinando com paciência as crianças. Não é que bonito o conselho do vovô e da vovó para os netinhos, ensinando a seguirem Jesus. Você está investido de autoridade, seja santo lutando pelo bem comum e renunciando a seus interesses pessoais. E agora o Papa dá uma fórmula, meus amados irmãos, assim como a graça do Natal, através da luz e da palavra do anjo, penetrou no coração dos pastores, o Papa diz para nós: deixe que a graça do seu batismo frutifique em um caminho de santidade. Deixe que tudo esteja aberto a Deus. Essa é a fórmula que o Papa Francisco nos dá, que nós não sabemos fazer muitas vezes. Infelizmente, nós temos o mau costume de passar o dia de coração fechado para Deus. Nós somos muito difíceis de abrir portas para Deus. E o Papa dizia: deixe que tudo esteja aberto a Deus. E para isso, opte por Ele. Ou seja, faça a opção por Deus, escolha a Deus sem cessar. O que é isso, meus amados irmãos? Você vai trabalhar, deixa aquele momento do seu trabalho aberto para Deus, para que Deus te ilumine, você tenha paciência, caridade, espírito de sacrifício, generosidade, pontualidade, honestidade. Você, dona de casa, vai fazer os trabalhos domésticos, deixa aquela porta ali aberta, para que a graça de Deus a inspire a fazer o melhor com carinho, para acolher bem a sua família em casa. Você, estudante, naquela hora da prova, deixa a porta aberta, leva a sério, estuda, tente crescer como pessoa,
em conhecimento, em cultura para ser útil à sociedade. E não somente se preocupe com resultados fáceis sem esforços. E assim em tudo. Você vai se divertir, você vai passear, agora vai vir as férias, deixa a porta aberta, para que Deus habite esse passeio, habite essas férias, e você se divirta de modo a se alegrar, a que todos à sua volta se alegrem, sem pecar. Então, tudo que nós fazemos, dizia o Papa Francisco, temos que fazer deixando a porta aberta para que a graça de Deus penetre, transforme, dê valor e faça fonte de santidade para nós. Então, meus amados irmãos, que a simplicidade dos pastores que acolheram esta graça tão grande e viveram a sua vida simples e humilde, nos ensine também a viver a grandiosidade da graça do nosso batismo, que Jesus quer renovar de novo neste Natal em nós, nos fazer viver de modo mais profundo a nossa filiação divina, uma vez que Ele se fez nosso irmão para fazer-nos filhos e filhas de Deus. Deixemos que essa graça entre, penetre, transforme, que esse grande mistério da santidade e de salvação aconteça na simplicidade de uma vida na qual nós fazemos tudo com amor, de portas abertas para Deus, nosso Senhor. Então façamos o nosso pedido, de joelhos vamos fazer a oração do quinto dia.